Porque às vezes fica assim, ah não, mas eu vou passar um antibiótico porque mal não vai fazer, então eu vou passar. Está errado, está fazendo mal sim, e fazendo mal para a sociedade, a longo prazo isso é péssimo. Então a gente tem que pensar muito bem na hora de indicar um antibiótico para o paciente. Por que esse assunto é tão importante? Primeiro, porque é a infecção mais comum no mundo, infecção de vias aéreas superiores. Todos os dias vocês vão se deparar com um paciente chegando com gripe, resfriado, rinocinusite, faringite e assim por diante. Então isso é todo dia, é o dia a dia do atendimento, é você pegar paciente com infecção de vias aéreas superiores. E como é um volume muito grande, você precisa ter um discernimento para aqueles casos que realmente se beneficiam com antibiótico e aqueles casos que não, porque o que a gente vê no dia a dia é o uso indiscriminado de antibiótico. Tanto que a Organização Mundial da Saúde fez um alerta em 2015 a respeito disso, de como um problema mundial, aumentando a seleção de bactérias multiresistentes. E vez ou outra a gente ouve falar de algum caso, algum hospital, algum lugar que tem que são acometidos por bactérias ultra-resistentes. Isso só é possível através do uso de antibiótico. Usando antibiótico, principalmente o uso indiscriminado, você acaba selecionando as bactérias mais resistentes. Você acaba matando as bactérias mais bobinhas, vamos dizer assim, e vai sobrando só aquelas bactérias mais resistentes, multiresistentes. Por isso, a gente tem que ter uma noção de que a grande maioria das vezes das infecções das vias aéreas superiores são causadas por vírus e não por bactéria. E todo mundo sabe disso aqui, que antibiótico é para matar bactéria, não para vírus. E não é incomum a gente ver um paciente assim, ah, doutor, eu estava com dor de garganta, eu tinha uma amoxicilina lá em casa, eu tomei, porque estava doendo minha garganta. E aí você pergunta assim, mas escuta, o senhor sabia que a amoxicilina não tira dor? Aí e já passei por isso mais de uma vez, o paciente, ué, como não, mas não usa para dor de garganta? Não, usa para infecção de garganta, não para dor. Ah, mas estava arranhando lá. Você tomou à toa, porque antibiótico é para matar a bactéria, não é para tirar a dor. E é isso que muitos pacientes têm em mente, que só vai melhorar se tomar antibiótico. E cabe a nós, ali na hora do atendimento, orientar o paciente da forma correta. Essa é a questão, perder um tempinho a mais para poder orientar. Então, olha só, a infecção das vias aéreas é a doença mais comum. Adultos, em média, têm de 2 a 5 episódios por ano de infecção de via aérea superior. E criança em idade escolar, principalmente, de 7 a 10 episódios. É muito frequente, muito incidente. Então, tem que ter um cuidado. E qual que é o problema que a gente vê quando fala nesse assunto? O uso inadequado de antibiótico. Então, esse é o principal ponto, pessoal. Isso aqui é o que tem que chamar a atenção nesses quadros. A grande maioria desses quadros, eles são autolimitados. É aquela história, se você chega um paciente, por exemplo, com gripe, com um resfriado, se você passa medicação, se você não passa medicação alguma, quanto tempo vai durar esse resfriado? 7 dias, um exemplo. Ah, e se você passa medicação? Os mesmos 7 dias, porque a medicação é para o sintoma. Mas parece que muito paciente, sabe, não quer ver isso, realmente não sabe na população em geral. Então a gente tem que ter muito bem isso na cabeça e até uma forma de conversar bem com o paciente para orientar, para não acontecer isso. Ah, eu estava doendo minha garganta, eu tomei uma amoxicilina. Puxa, por quê? E errado, ele tomou uma. Ou então toma tudo errado, toma 3 dias, não toma na dosagem no intervalo certo e para, olha só piorando a situação. E aí, a partir dessas infecções virais, aí sim tem que chamar a nossa atenção, que elas podem complicar com infecções bacterianas. Então, a partir do quadro viral, pode evoluir para um quadro bacteriano secundário. E aí, nesse momento, é que a gente tem que ter atenção para alguns sinais e sintomas em cada uma dessas situações que a gente vai discutir, para aí, nesse momento, aí sim a gente usar de forma adequada o antibiótico, com indicação, que realmente vai trazer benefício para o paciente, e não simplesmente está passando por desencargo de consciência ou porque o paciente quer, enfim. A gente tem essa responsabilidade também, porque às vezes fica assim, ah não, mas eu vou passar um antibiótico porque mal não vai fazer, então eu vou passar.
Está errado, está fazendo mal sim, e fazendo mal para a sociedade. A longo prazo isso é péssimo. Então a gente tem que pensar muito bem na hora de indicar um antibiótico para o paciente. Principalmente porque essa evolução desfavorável, partindo para uma sinusite aguda, partindo para uma faringite ou para uma otite média aguda, essa transformação, vamos falar assim, essa infecção secundária bacteriana, ela depende muito mais de fatores relacionados ao indivíduo do que ao uso de antibiótico. Então, na verdade, essa evolução da infecção viral para infecção bacteriana depende, primeiro, idade, segundo, estado fisiológico do hospedeiro, do indivíduo, e terceiro, estado imune. Então, olha só, essa evolução desfavorável que acontece na minoria das vezes, para vocês terem uma ideia, as rinossinusites agudas, elas evoluem a partir de uma infecção de via aérea superior viral, ela evolui para sinusite em até 2% dos casos. Enquanto que faringite, otite média, falando de forma aguda, evolui para bacteriana em 0,1% dos casos. Olha isso. Olha só. Vamos analisar isso? De cada 1.000 pacientes que chega, 1 vai evoluir para a forma bacteriana. E será que desses 1.000 que chegaram, que tiveram, quantos vão ganhar a receita de antibiótico? Olha esse raciocínio, se a gente pensar assim. Ou então, numa sinusite, de cada 100 pacientes que chegarem, 2 realmente têm um quadro bacteriano agudo que necessita de antibiótico. E ainda controverso, isso a gente vai falar um pouquinho, mas vamos colocar 2. Quantos será desses 100 que receberiam uma receita com antibiótico? E para isso, o americano ele tem muito de dado, eles trabalham muito com números, porque isso gira a questão financeira, importa bastante lá. Eles fizeram um levantamento em 2010 a 2011, um ano. A estimativa foi que 50% da população apresentou uma crise em média, ao longo de um ano. Isso representa lá na época, representava aí 100 milhões de habitantes. Desses 100 milhões, 50% receberam receita com antibiótico. Olha isso, o absurdo. Se a gente está falando que o quadro é de 2% no máximo, ou se a gente falar ainda aqui de 0,1%, falar que metade recebeu receita com antibiótico, isso é um crime. É praticamente um crime. Quer dizer, se chegasse 100, 2 precisariam de receita, mas 50 receberam a receita. Quer dizer, 48 tratado desnecessariamente. Só para a gente deixar aquela bactéria ficar mais fortinha, mais nutrida, mas só deixar as bactérias mais agressivas. Então a gente tem que raciocinar muito bem a respeito disso. E vale a pena você falar assim, tá, mas e esse caso que evoluiu? Se tivesse passado o antibiótico, ele teria evoluído? Provavelmente não. Mas olha isso, eu precisaria tratar 50 pessoas para 2 serem beneficiadas e 48 não? Tá errado, é uma conta errada. Isso quando a gente fala de 2%. Imagina falando de 0,1. Então é uma conta que não está certo. Ah não, mas eu vou estar beneficiando desses 2. Não, você vai estar prejudicando outros 48 e prejudicando a sociedade com o uso inadequado do antibiótico. Sabe por quê? Primeiro por causa disso, dessa discrepância do tanto de gente que não precisaria para o tanto que precisaria. E segunda coisa, se a gente esperar orientar esse paciente, falar para ele retornar, e ele retornar com um quadro desse e a gente entrar com antibiótico depois, a gente resolve a situação. Então não tratou desnecessário. É aí que está a questão. Se você sai passando antibiótico para todo mundo, vai tratar um monte de gente desnecessariamente. Enquanto que se você espera, tem paciência, conversa com o seu paciente, orienta o seu paciente e ele retorna com um quadro desse, você entrar com antibiótico, pronto, você resolve na maioria das vezes. Olha como isso sim é o uso racional do antibiótico que a gente vai discutir um por um. E lembrando disso, de que essa evolução desfavorável depende muito mais do hospedeiro. Existem várias teorias, várias situações para isso, da agressividade ou não do vírus para isso. E na gripe e no resfriado a gente fala especificamente a respeito disso. Vamos começar então com o principal, que é o acometimento viral das vias aéreas superiores. Esse é o mais frequente, disparado.
E aqui a gente já começa num dilema entre separar o que é resfriado e o que é gripe. Porque dá diferença na hora do tratamento. Se não desse diferença no tratamento, a gente nem precisaria diferenciar. Se fosse para tratar tudo igual, não precisava ficar com picuinhas para poder diferenciar um do outro. Mas como influencia na hora do tratamento, é importante a gente ter ideia. A maioria das vezes, 85% dos pacientes com infecção de vias aéreas superiores tem resfriado e somente 15% uma gripe. Resfriado ele é causado por várias cepas de vírus. Rinovírus, vírus sincicial respiratório, que inclusive também é responsável por pneumonia viral, parainfluenza, adenovírus, o próprio coronavírus, não essa cepa de 2019, mas cepas antigas, que fazem o mesmo efeito aqui de simples resfriados. Em compensação, a gripe é causada por o vírus da influenza, tipo A e tipo B. E aí aqui no tipo A, eles são classificados em H e N, baseado em duas proteínas na parede do vírus. E aí, por isso que vocês ouvem falar H1N1, H1N2, H2N4, porque na verdade o H vai de 1 a 9, mas no humano vai de 1 a 3 ou 4, acho que de 1 a 4. Não, de 1 a 3. E o N vai de 1 a 4 no humano. Aí tem em ave, em suínos, que também acometem, mas no humano vai o N de 1 a 4, o H de 1 a 4, e o N de 1 a 3 e de 1 a 4. Mas isso é detalhe. O importante é você saber que o influenza, sim, esse é responsável por causar gripe. E aqui que entra o uso, a gente vai falar específico da medicação para isso, para essa situação. Então vamos lá, vamos por etapas. Primeira coisa para a gente diferenciar o que é gripe e o que é resfriado. Sintomas. O próprio quadro clínico já mostra, já fala para a gente se isso é só um resfriado ou se é uma gripe. Como assim? Quadro clínico. Sintomas. Quais são os principais sintomas do resfriado? Cefaleia, coriza, pode ter febre baixa, dor na garganta, pode evoluir com congestão nasal, principalmente após alguns dias. Enquanto que aqui na gripe, os sintomas, basicamente assim, que chama muito mais atenção, é febre e tosse. Febre alta, vou colocar aqui uma setinha, febre alta e tosse. São principalmente esses sintomas que estão mais relacionados com a gripe. O início dos sintomas no resfriado, ele é gradual. Começa 1, 2 dias, lá pelo 4º dia que vai ter o pico de sintomas mais intensos, então ele vai devagar. Enquanto que na gripe, não, esse sintoma é súbito. Então é rápido. Em um dia a pessoa está prostrada já. Muito intenso. Doutor, nossa, ontem eu estava ótimo. Acordei hoje já com muita mialgia, dor no corpo, estou com febre alta, tossindo, mal-estar. Vem outros sintomas mais sistêmicos. E a severidade? Geralmente o resfriado é discreto, enquanto que na gripe é mais intenso. Então, basicamente, é essa estrutura, essa diferenciação clínica entre gripe e resfriado. Vamos falar assim, a grosso modo, a febre alta é um ponto positivo para isso, mas é claro que tem que estar associado com algum outro sintoma, principalmente de vias aéreas, porque se for só febre alta pode ser milhões de coisas. Agora, febre alta e tosse é uma combinação ótima. Pode ter ainda também dor na garganta, congestão nasal, coriza, mas isso é mais frequente no resfriado. E aqui, mialgia, prostração, inapetência em idoso, bastante frequente. Então, quando vem com esse quadro clínico, a gente já consegue diferenciar um pouquinho do que é causado pelo influenza e do que é causado por outros tipos de vírus. Então, aqui é resfriado e aqui gripe. E olha um dado importante, pessoal. Presença de secreção mucopurulenta nasal não é sinônimo de infecção bacteriana, então isso é muito importante a gente frisar. Então, ó, não tem relação. Quem tem gastura vai estar morrendo com esse barulho do pincel, mas não tem jeito. Ó, isso é muito importante da gente frisar. Por quê? Porque o paciente chega, a mãe chega com a criança, doutor, tá saindo catarro, tá expectorando catarro, saindo aquela catarreira, aí você já fica, puxa, então tem que passar antibiótico porque tá com pulso, vamos falar, mucopurulento.
Não, isso não tem relação e você vai muito mais pelo quadro clínico e a gente vai ver as outras condições para aí sim pensar em antibiótico ou não. Não é porque está espesso que vai ficar. Por que acontece? Principalmente aqui no vírus da influenza, aliás, vamos primeiro aqui, ó, dos vírus de gripe, eles causam uma irritação da mucosa do trato respiratório superior. Isso ele prejudica duas coisas, ele faz descamar essas células e faz uma paralisia ciliar das células ciliares. Então ele dificulta a depuração dessa secreção do muco, que começa a concentrar mais, por isso que fica mais espesso, mais difícil de sair, a pessoa fica com dificuldade para expectorar. E aí, por conta das próprias bactérias endógenas, elas se multiplicam ali um pouquinho mais, por isso que às vezes pode dar um cheiro a mais, deixá-la mais espessa, mas basicamente é resto celular, resto às vezes até de neutrófilo ali por conta de combate dessa bactéria do próprio organismo. Isso acontece mais aqui no resfriado, então ele evolui geralmente com essa secreção, com bastante secreção espessa. Isso não tem relação com infecção, então não é por causa disso que você vai passar antibiótico. Em compensação, o influenza age mais por conta das partículas na sua membrana. Na verdade não é membrana da sua cápsula, vírus não é ser vivo, então na cápsula, as partículas dali, principalmente por captura de macrófago, causa então sintomas mais sistêmicos, porque ativa citocinas. Por isso que aqui o indivíduo evolui com mais sintomas sistêmicos e aqui com sintomas mais locais, principalmente relacionado com a via aérea superior mesmo, principalmente relacionado com bradicinina. Mas aqui só para lembrar isso, que o próprio vírus, ele não irrita, o vírus aqui da influenza, ele não irrita tanto o trato respiratório, é mais a repercussão sistêmica disso, o processo inflamatório que ele gera no indivíduo, por isso a febre alta, inclusive. E aí, nessa situação, aqui, quando o indivíduo chega com gripe, a gente pode diferenciar o tratamento. Por quê? De maneira geral, tanto gripe quanto o resfriado, qual que é o tratamento? De maneira geral, sintomáticos. É isso que vai fazer de maneira geral. Você não vai passar antibiótico, não vai passar sintomático. Aqui é o famoso chá da vovó que resolve, aqui um chazinho de erva, qualquer coisa aqui resolve. Por quê? Porque você vai dar tempo para o próprio organismo responder ao vírus. É o próprio organismo que vai acabar com essa infecção viral. Então não precisa fazer nada, é só orientar, manter hidratado, repouso, não fazer atividade física intensa para deixar o organismo responder bem a isso, ter uma boa noite de sono, enfim, se alimentar bem, para tudo criar um ambiente no seu organismo para que ele combata o mais rápido possível essa infecção viral. E só um adendo aqui, pessoal, que a gente fala por que mesmo tomando vacina, apesar que a vacina ela é focada aqui, ó, no influenza, então é para gripe, não é para resfriado. Mas por que resfriado pegam vários? Porque são mais de 200 subtipos de rinovírus, de vírus sincicial respiratório, são várias cepas e dentro da mesma cepa, às vezes sofre uma pequena mutação, pronto, já causa o resfriado de novo, o organismo não tem um anticorpo para aquela mutaçãozinha que sofreu, então ele se repete muitas vezes. E aí os sintomáticos, de maneira geral, você vai passar para os dois casos, analgésico, anti-inflamatório, pode passar um antihistamínico. Aqui destaco tomar cuidado com os antihistamínicos de primeira geração que causam muito sono, o Histamin, a dexclorfeniramina é o mais frequente, o difenidrin também usado, também causa muito sono. Eu destacaria aqui o uso de loratadina, desloratadina, fexofenadina, que esses não causam sono. E a posologia é mais fácil, loratadina uma vez por dia. Fexofenadina você pode passar uma vez por dia ou 2 vezes por dia. Enfim, no caso clínico lá eu coloco uns para vocês terem o do dia a dia na prática. Agora, além dos sintomáticos, naqueles pacientes que chegam com história de gripe, início súbito, prostração, mal-estar, febre alta, tosse, tem que chamar a atenção de vocês, porque aqui tem uma medicação específica que age no influenza. Na verdade, são 2 classes de medicação, mas aqui no Brasil a gente padronizou o uso de uma só, que é o oseltamivir. A mantadina é uma outra medicação que dá para ser usada, mas ele pega principalmente influenza A, mas não pega o B. O oseltamivir, ele pega os 2, eu vou falar disso. Mas, nessa situação, então, alguns pacientes se beneficiam com o uso específico de medicação anti-influenza,
que é o oseltamivir, o Tamiflu, o famoso Tamiflu. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Quais pacientes são esses que se beneficiam do uso do Tamiflu? Menores de 2 anos, os extremos de idade, menor de 2 anos, maior de 65 anos, gestante puérpera até 2 semanas também se beneficia, paciente de alto risco, paciente com alguma doença crônica, paciente asmático, paciente com fibrose pulmonar, paciente com criança ou até adulto com paralisia cerebral, qualquer coisa que possa evoluir desfavoravelmente, que o paciente possa piorar muito, que tem algum fator de risco, entra aqui. Então, nesses casos, você está autorizado a passar o Tamiflu. A dose, 75 miligramas, de 12 em 12 horas. Em criança, tem um esqueminha, uma tabelinha para crianças menores de 1 ano, você faz 3 miligramas por quilo, crianças de tanto a tanto peso, você vai fazer 30 miligramas de 12 em 12, 45, 60 até 75. Então, só pegar uma tabelinha para criança, você adequa ao peso. Em compensação para adulto, dose padrão, 75 miligramas de 12 em 12 horas por 5 dias. Aqui entra também um outro conceito, eu não coloquei para não ficar enchendo muita coisa, de profilaxia, que você pode fazer profilaxia antes de entrar em contato com o vírus, por exemplo, quem trabalha em casa de repouso, chega uma época que está dando mais casos, depende da sua região, da sua população. Se tiver tendo um surto de H1N1, igual estava tendo aqui em Campo Grande recente, junto com a pandemia, inclusive, nesses casos, algumas pessoas selecionadas podem fazer a profilaxia, que aí toma 1 vez por dia por 10 dias. Ou naqueles casos que tiveram contato com o paciente com H1N1, você também faz a profilaxia pós-contato. Mas aí já fica muita coisa. O importante é vocês terem essa noção da diferenciação dos dois, do tipo de evolução de um e de outro, e aí sim, para os casos de gripe que podem evoluir desfavoravelmente, você entrar com o oseltamivir, independente do estado vacinal do paciente ou não, tá? Isso é importante porque a vacina, ela não é 100% eficaz, ela depende muito do sistema imunológico da pessoa para poder gerar a resposta, então, e principalmente pacientes que fizeram a primeira dose só, geralmente a resposta é baixa, por isso que tem que fazer ano após ano. Tem vários estudos, saiu até um estudo em 2018, 2017, que a vacinação contra H1N1, a vacinação contra a gripe, diminuiu até o índice de infarto. Olha que loucura isso, porque o próprio estímulo inflamatório causado pelo vírus da gripe pode predispor nos indivíduos, já com alguma tendência, pode predispor ele a ter um IAM. Olha que relação que parece louco, gripe com IAM, e tem. E aí você ouve ainda gente falando assim, não vou tomar aquela vacina de gripe não, aquela lá que mata idosos, os próprios idosos falam isso, pelo amor de Deus. A vacina é feita de partículas, é impossível ela dar a gripe, igual também já vi gente falando, não vou tomar a vacina não, porque senão eu pego a gripe, todo ano eu tomo a vacina e pego a gripe. Não é impossível, é partícula viral, não tem como pegar a gripe, tá? Mas vamos lá, essa noção é importante para o uso, principalmente o uso racional do oseltamivir. E aí, em alguns casos, aquela infecção viral, gripe, resfriado, pode aí sim evoluir desfavoravelmente. É claro que pode dar uma infecção bacteriana direto, sem passar antes por uma viral? Pode, mas é a minoria das vezes isso acontece. Na maioria das vezes, elas são originadas a partir de infecções virais, que modificam, igual eu falei, as células ciliares, a produção de muco, aí aumenta a proliferação de bactérias. O próprio sistema ali viral e com produtos anti-inflamatórios diminui a defesa, então aí as bactérias se proliferam bastante. E para quem assistiu ao live sobre antibióticos, quem não viu, recomendo, vai lá no canal do YouTube, tem 2 lives sobre antibióticos, de um jeito que quem não viu essa live, tem certeza que não viu desse jeito. É o método invertido de ver antibiótico. Lá eu falei para vocês, e aqui vem muito isso à cabeça, que as bactérias gram-negativas são aquelas bactérias espertinhas. Elas estão ali no organismo, ficam ali de bobeira, quietinha, porque ela sabe que se ela der uma bobeada, o macrófago vai lá e pega ela. Então ela fica quietinha. Agora, o organismo deu uma bobeira, fez uma infecção viral, baixou ali no local, abaixou a resposta, pronto, elas se proliferam. Por isso que aqui, nessa situação, as bactérias que mais se aproveitam disso são as gram-negativas, porque é aquela que já estava ali, pneumococo, moraxella,
os próprios estréptos piogênicos, que não streptopneumoniae, elas ficam ali, ó, só esperando. O organismo bobeou, ela faz a infecção. E para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de rinossinusites, antes o termo era só sinusite. Aí a Sociedade de Otorrino recomenda agora falar de rinossinusites. É a famosa sinusite. 98% das sinusites são virais. Olha que incrível isso. E apenas 2% são bacterianas. Olha que loucura. Olha isso. E eu garanto que da cabeça de muita gente aqui e de praticamente todos os pacientes é assim: eu tô com sinusite, eu preciso tomar antibiótico. Sinusite é igual antibiótico para os pacientes. Por quê? Porque eu estou acumulando secreção. Ué, se eu estou com secreção, eu tenho que tomar antibiótico para essa secreção. Olha o raciocínio, que não é o raciocínio lógico. A secreção vai estar ali mesmo nos casos virais. Por quê? Porque a modificação ali da mucosa, o edema da mucosa, diminuição dos cílios, depuração, o muco fica mais espesso. Então ele vai ter a secreção, vai ter ali no rosto, no local. E na grande maioria das vezes, isso vai se resolver sozinho. E até mesmo nos casos bacterianos, também tem uma tendência do próprio organismo combater. É que demora um pouco mais, mas combate. Então olha esse raciocínio, olha esse pensamento nas sinusites. 98% das vezes não é indicado passar antibiótico, porque ela é viral. Em 2% das vezes que ela acaba a bactéria se sobressaindo, também não precisa tratar todo mundo. Olha como que já muda, porque na maioria da cabeça dos pacientes, sinusite é igual ao antibiótico. E não é. Você tem que dar tempo para o organismo se defender, vamos assim dizer, e resolver o problema. Mas olha só o que acontece, né? Chega o paciente lá, tem um estudo até que viu isso. A incidência maior de receitas de antibióticos foram próximos ao período de almoço e período de final do plantão. Olha que loucura isso. Eles avaliaram o cara atendendo, aí avaliaram uma série de médicos atendendo, pegaram lá durante todos os atendimentos. O número maior de receitas com antibiótico foi perto do final do plantão e perto do horário do almoço. Por que isso? Porque é mais fácil para o médico simplesmente passar o antibiótico do que perder alguns minutos ensinando e explicando para o paciente. Porque se você simplesmente falar para o paciente assim, ó, não tem indicação de antibiótico, toma aqui, ó, ibuprofeno, vai para casa. O que o paciente vai fazer? Primeiro vai sair lá reclamando de você. Ah, poxa, esse doutor aí, pelo amor de Deus, você vê? Nem me examinou, falou, eu tô com uma sinusite. Ele mesmo falou que eu tô com sinusite e falou que não precisa de antibiótico. Olha isso. Agora, se você explica para o paciente isso de uma forma que ele entenda, seu João, o senhor realmente está com uma sinusite. Doutor, mas a gente não vai fazer um raio-x? Não, eu vou falar disso, não. Mas eu estou com sinusite. Tá, eu não tenho dúvida que o senhor está com sinusite. Mas não são todas as sinusites que se beneficiam com antibiótico. E a gente poupa o senhor de usar um antibiótico desnecessariamente. Porque o dia que o senhor realmente precisar do antibiótico, é muito melhor que o senhor não tenha tomado nenhum. Porque se todo ano, todo mês, o senhor ficar tomando amoxicilina, por exemplo, que isso aconteceu muito, de uso indiscriminado de amoxicilina, pelo menos aqui na minha região, uso absurdo de amoxicilina, desnecessariamente. Aí quando a pessoa precisa, está com uma sinusite realmente bacteriana que precisa, nem adianta passar a amoxicilina. Por que é um antibiótico ruim? Não é um antibiótico ruim. Mas a população aqui com uso indiscriminado fez selecionar as bactérias que são resistentes à amoxicilina. Então não é um antibiótico que é ruim, é a cepa que foi selecionada naquele local. Então cabe a você, cabe a nós médicos orientarmos o paciente, examinar, mostrar para ele isso. Falar, olha, eu examinei o senhor não tem sinal de gravidade, não tem nada, o senhor provavelmente está com uma sinusite viral que não vai trazer benefício algum se o senhor tomar antibiótico. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar umas medicações para o senhor tomar, daqui 48, 72 horas o senhor retorna, vamos vendo, vamos acompanhando o máximo que o senhor puder. Não tomar antibiótico para ver se o organismo resolve o problema é muito melhor para o senhor, é melhor para a sociedade, é melhor para todo mundo. O senhor vai economizar, e se for pegar na rede pública, vai fazer a rede pública economizar e principalmente não vai estar selecionando bactéria mais agressiva. Então, olha o problema, a pessoa próximo do horário de terminar o plantão ou próximo do almoço, era muito mais fácil falar assim, não, é uma sinusite, toma aqui, ó, amoxicilina, pronto, o paciente saía feliz achando que teve algum benefício e não teve.
além de não ter benefício, está prejudicando a sociedade. Então a gente tem que ter uma consciência muito, e nós médicos principalmente, e para mudar essa consciência da população de maneira geral sobre o uso de antibiótico, a gente precisa orientar, precisa educar. Às vezes outra coisa, às vezes eu vejo pacientes mesmo reclamando, ou às vezes até, caramba, tá sujando tudo, pacientes reclamando principalmente, ficou horrível agora que antibiótico eu não posso mais comprar na farmácia, eu chego lá preciso de receita. Ainda bem, eu particularmente achei excelente. Outras medicações, anti-inflamatório, analgésico, não tem problema, isso não vai fazer mal, é claro, se não tomar em excesso, mas de maneira geral, das orientações que tem, joia. Agora, antibiótico, ela chegar lá e era o que acontecia, minha garganta tá doendo, ia lá na farmácia, comprava amoxicilina. Tá errado, precisa sim de receita. Eu achei que foi muito importante isso. E às vezes você vê até colega médico questionando, porque tira vamos falar assim, o livre-arbítrio da população, mas eu já vi esse tipo de comentário. Que livre-arbítrio para tomar antibiótico? Precisa de orientação médica. A gente tem que orientar. E olha aqui, olha tudo que a gente está falando aqui só focado nisso. E olha o problema mundial de resistência de bactéria. E aí imagina você com um familiar, com algum parente seu internado na UTI, que começou uma bactéria e outra, paciente idoso, a gente sabe que isso é comum, foi usando, meropenem, ertapenem, polimixina B, caspofungina. Chega num patamar e fala, olha, não tem mais antibiótico para usar. Olha isso, imagina isso começar a acontecer com certa frequência. Por quê? Se não tiver o uso racional de antibiótico, é isso que vai acontecer. E é isso que, se for preciso, você fala para o seu paciente. Fala, olha, o senhor gostaria que o próprio senhor ou o pai, a mãe internado não tivesse antibiótico? Então, tem que pensar nisso. Doutor, mas eu só vou usar aqui uma vezinha. Não, tá errado. Vamos fazer o certo. Quais são os sintomas cardinais para a gente fechar, falar que o paciente tem uma sinusite? Existem critérios maiores e menores, principalmente da Sociedade Americana de Otorrino. Eu não vou ficar entrando muito em detalhe para ficar difícil com tabela. Não, vamos pensar o seguinte, vamos facilitar. Existem os principais, que é o quê? Rinorreia, saída de secreção purulenta, principalmente unilateral, porque geralmente acomete um dos lados, dos seios maxilar, seio etimoidal, esfenoidal, seio temporal, geralmente é mais de um lado do que do outro. Então a rinorreia purulenta é um sinal maior, e obstrução nasal, porque fica cheio de secreção nos seios paranasais e acabam obstruindo os ósteos. Vocês sabem que tem a cavidade nasal e a comunicação ali na coana através dos seios paranasais. E essa secreção, o seio paranasal constantemente fica produzindo muco, aquele muco clarinho, como da coriza e alina. Ele fica constantemente. O problema é que quando alguma condição viral ou até bacteriana entope algum desses canalículos de comunicação, aí essa secreção vai acumulando lá dentro, por isso que dá dor no rosto, todo sintoma, e aquela secreção acaba virando purulenta, por proliferação bacteriana. E aí nesses casos então, rinorreia e obstrução nasal são os dois sintomas maiores, enquanto que dor facial, alteração no olfato, anosmia e tosse nas crianças são fatores menores. Eu não vou entrar em detalhe que era assim, ou tem dois maiores, ou um maior e dois menores. Não, vamos ter essa noção como um todo. Obstrução nasal, secreção espessa, vamos ter uma noção para a prática, vai dar dor na face. E aí você vê outros sintomas, instalação mais súbita, paciente mais toxemiado, paciente que já chega lá mais prostrado, febre alta, então tudo isso você leva em conta. Mas para fechar mais ou menos o raciocínio é peso no rosto, secreção, rinorreia e obstrução nasal. E para a gente definir se é infecção bacteriana ou não, também tem recomendação da Sociedade Americana, da Sociedade Brasileira, para a gente poder diferenciar aqueles pacientes que vão ser beneficiados com o uso de antibiótico ou não. Para isso, o que a gente vai levar em consideração? Geralmente, dor na face intensa, eu faço assim para baixo, parece que o meu rosto vai cair de tanto peso, uma dor que dá. Febre, paciente que chegou febril com um quadro de sinusite já tem que chamar a atenção. Rinorreia purulenta, que já entraria também no diagnóstico. Olha esse dado aqui, ó. Geralmente, quando é um quadro viral, o paciente faz um pico de sintoma no segundo dia, mais ou menos,
E aí esses sintomas vão melhorando. Ele, doutor, tava bem, de repente lá no 5º, 7º dia, nossa, piorei de novo, aí comecei febre, a dor que estava melhorando piorou, nossa, agora está insuportável, dor de cabeça, mal-estar, calafrio. Então a gente fala que ele teve uma segunda piora. Então, ó, começou os sintomas, teve uma piora nos 2 dias, melhora, depois vai e piora de novo. Isso a gente fala que entra como um parâmetro, piora após fase inicial de melhora. Na verdade, são 2 pioras, vamos dizer assim. Ele começa, piora, melhora, piora de novo. Esse é um paciente que chama atenção. E por último, se você, a partir do 10º dia, também tem uma discussão a respeito disso, que até o 10º dia o próprio organismo resolveria o problema. Então você pode ir esperando esse período e acompanhando. Eu sei que para o dia a dia é um pouco mais complicado isso. 10 dias esperando eu acho muito, mas enfim. E aí você pode fazer dosagem de PCR e VHS, tá? Proteína C reativa e velocidade de hemossedimentação. São 2 parâmetros bioquímicos bem inespecíficos. Qualquer coisa aumenta o PCR e o VHS, mas se o paciente já tem os sintomas e está aumentado, você inclui ele como um dos critérios. Então são 5 critérios. Se tiver 3 ou mais, você fala que é infecção bacteriana e entra com antibiótico. O que eu chamo a atenção para vocês? Principalmente febre, saída do paciente falando, doutor, está saindo a secreção com mau cheiro, com uma característica bem de pus, ou saindo ou descendo na garganta. Piora após melhora. Esses 3 aqui, ó, chamam bastante atenção e quase sempre o paciente vai estar com a dor facial pelo peso aqui. Nessas situações, pessoal, preciso fazer o famigerado raio-x de seios da face, que é feito assim, ó, e o paciente já chega querendo fazer o tal do raio-x de seios da face. Precisa fazer? Não. Mas eu preciso ver se tem secreção. Não precisa. Se ele tem sintoma, você já sabe que tem secreção. E não é porque tem a secreção que é obrigatoriamente bacteriano. Então você, mesmo tendo a secreção, não vai entrar com antibiótico. Então não vai mudar a sua conduta. Essa é a questão. Se o paciente chega bem com sintomas clássicos, não precisa do raio-x. Então não tem necessidade. Não faz, tá? Se for o caso, o paciente tiver alguma indicação aí de uma celulite periorbitária, alguma complicação, abalamento da região frontal, você vai fazer uma tomo, não é nem raio-x também. Então, de maneira geral, não faz. Como que você vai tratar, então? Maioria dos pacientes, lavagem nasal, soro fisiológico, você pode usar soro fisiológico 0,9 ou solução fisiológica 3%. Existem algumas bombinhas, o SNF 3%, Salsep 3%, que você faz que são soluções hipertônicas. Tem questionamentos a respeito disso, porque ele arde um pouquinho o nariz, então o paciente poderia não aderir ao uso, enfim, mas você pode usar. Pode usar o SNF, soro, o próprio soro fisiológico, lavar a mucosa é o mais importante. Pode pegar soro mesmo fisiológico, põe na geladeira, pega a seringuinha, injeta de um lado, do outro, é o melhor. Tem alguns sprays para isso, só que é mais caro, então pode ser o soro fisiológico. Uma coisa importantíssima, uso de corticoide nasal, principalmente nos casos virais, tem uma resposta muito boa, mas também deve ser usado. Inclusive, alguns guidelines recomendam o corticoide nasal só para o caso bacteriano, porque está mais intenso, enquanto o outro fala, não, usar nos 2, porque no viral que ainda mostra um resultado bom. Então, corticoide nasal, o mais comum que a gente encontra de preço é a budesonida. Então, vai aplicar no nariz, passa, ajuda bastante, e sintomático. Você pode passar um antihistamínico, pode passar um anti-inflamatório, analgésico para alívio da dor, tá? E o antibiótico, a gente vai falar no final, separei para vocês quais antibióticos que a gente entra em cada uma dessas situações. Então vamos mais, que agora vocês já estão craque para não passar antibiótico assim para qualquer paciente que chegar com sinusite. Fala, não, peraí, deixa eu ver se tem critério. Eu sei que eu tenho que avaliar 5 coisas, tem que ter ali pelo menos os 3. Rinorreia, febre alta, teve melhor e piorou de novo. Qual que é o segundo que mais ocorre por complicação? Ou às vezes vem meio junto com sintoma gripal? As famosas dor de garganta. Doutor, tô com dor de garganta. Tá doendo, tal, preciso de uma amoxicilina porque minha garganta tá doendo, ó. Não consigo nem engolir, vou lá, ó, parece que tô engolindo um espinho, um carrapicho. E aí, por conta disso, você vai chegar e passar antibiótico? Não. No adulto, geralmente, a infecção bacteriana ocorre de 5 a 15%.
Na criança, esse é um número um pouquinho maior, de 20 a 30. E aqui na criança, até 15 anos, chama atenção ainda outra coisa, o famoso streptopiogênitos, beta-hemolítico do grupo A. Esse, especificamente na criança, preocupa por causa da famosa febre reumática, que aí vai dar os sintomas, critérios de Jones. Eu não vou entrar em detalhe nisso, porque aí seria o assunto falar de febre reumática, mas qual que é a preocupação que a gente tem que ter aqui? Para a criança ficar atento, porque a gente tem que pensar que o estrepto possa estar sendo responsável por isso, porque até 30% das crianças, essas amidalites são bacterianas. E mesmo assim, né, se a gente for raciocinar, poxa, mas 70% são virais, é muito mais frequente viral do que bacteriano em adulto, então, mais ainda. Só que aqui, na criança, por conta desse raciocínio do streptopiogênitos, você tem que ter um pouco mais de cautela, porque pode evoluir muito mal para a febre reumática. Então, aqui a gente tende a pesar um pouquinho mais a mão para o uso de antibiótico, mas tem critérios para isso também, para não ficar usando de maneira indiscriminada. Para isso, a gente separa geralmente essas dores de garganta. Ficou bonitinho aqui, né, a boca? Vocês estão vendo aqui a amígdala. Estou explicando, porque senão se olhar só o desenho, acho que não entende. Olha só, pessoal. No quadro viral, na dor de garganta viral, geralmente o paciente vem com sintomas gripais associados. Geralmente ele vem com coriza, com tosse, com até um pouquinho de expectoração, ardência nasal. Geralmente, ou então vem só aquela dor na garganta isolada, mais nada. Ah, doutor, meu nariz quis ali, saiu aquela aguinha, uma coriza hialina, mas é mais a garganta que está raspando. Então os sintomas são muito menos exuberantes aqui. Ou estão relacionados com a gripe, com sintomas gripais de resfriado, ou isolado dor na garganta. Enquanto que aqui não. No bacteriano ele vem com outros sintomas. E quais são os critérios que a gente vai levar em consideração para pensar em quadro bacteriano? Paciente que chega febril, maior do que 38 graus. Paciente que não apresenta tosse, porque a tosse, com o estímulo da tosse, pode irritar a orofaringe e mascarar um pouco, você não sabe se é pela tosse ou não. Então, geralmente, a gente desconsidera a tosse. Exudato na amígdala ou edema e adenopatia cervical. Na verdade, esses são os famosos critérios de Centor. Há 30 anos atrás, na década de 80, Centor e colaboradores fizeram esses critérios para diferenciar, pensando em bactéria, mas pensando especificamente para ele poder saber se é por estrepto ou não. E aí, quando você tem 0 critério, a chance de ser bacteriana, de ser por estrepto, é muito baixa, menos de 2%. Enquanto se você tem 4 critérios, a chance é alta, acima de 30%. O problema é nesses dois extremos. Se não tem nenhum desses 4, você sabe que não é bacteriana. Muito provavelmente não é. Se tem os 4, poxa, você sabe, vamos tratar. O problema é quando dá 2 ou 3 positivos desse critério. Tem o critério de Centor modificado, que ele acrescenta a idade. Pacientes de 3 anos a 15 anos, você colocaria mais 1 ponto. Independente dos sintomas, se tem 3 a 15 anos, 1 ponto. De 15 a 45, 0 ponto. E acima de 45, você tira 1 ponto. Porque no idoso, a chance de ocorrer bacteriana por streptopiogênesis é muito baixa. Então, você desconsideraria 1 ponto. Mas olha só, para não confundir mais, vamos pensar aqui nesses critérios e aqui vamos pensar no dia a dia, na prática. Por quê? Qual exame você poderia fazer nessa situação? Teste rápido. Para quais pacientes você indicaria? Para aqueles que o score de Centor, que é esse daqui, der 2 ou 3. Tá. É todo lugar que tem teste rápido para estrepto? Não. Você poderia fazer cultura. Pior ainda, porque para coletar o swab lá na orofaringe, difícil, ruim, demora para ficar pronto, pelo menos aí quase 5 dias para ficar pronto, então também não é um exame prático. Posso fazer ASLO, que é a dosagem de anticorpo anti-streptolizina O? Não. Por que não? Ué, mas eu já vi que faz lá para febre reumática, né?
Não, mas isso não faz para o diagnóstico de caso agudo. Por quê? Demora uma semana para dar positivo e, na verdade, ele vai ter um pico máximo de 4 a 6 semanas. Então, para a gente na fase aguda, não vai ajudar. O ideal é que você entre com antibiótico pensando em febre reumática, para prevenção de febre reumática, tem que entrar até 9 dias. Esse é o padrão. Antigamente falava, tem que entrar em 48 horas, 72 horas. Não, hoje sabe que até 9 dias você pode entrar. E aí, mas mesmo assim, não daria para esperar tudo isso aqui. E outra coisa, o ácido, ele dá positivo vários meses, então você não sabe se é agudo. Mesmo que dê positivo, você não sabe se está tendo naquele momento. Então não é o adequado. O que você poderia lançar a mão? Teste rápido, caso tenha 2 ou 3 parâmetros desse. Para o dia a dia, pessoal, é fácil ter teste rápido, a não ser que você esteja num hospital de referência, um hospital maior. Não é fácil, não é. Infelizmente, para o dia a dia não é. O que eu recomendo na prática? Entrar com antibiótico aqui. Por quê? Porque se o paciente desenvolver febre reumática, toda a problemática disso para o paciente, para a família, vamos falar para o sistema de saúde, é muito grande, o gasto com isso. E gasto que eu falo não é financeiro, o gasto de energia da criança, da família, sabe? O gasto, assim, a perda para todo mundo. Então, nesse caso em particular, se você não tiver o teste rápido, faz antibiótico. Faz antibiótico. O paciente está febril, está prostrado. Outra coisa que chama atenção, petequia no palato, tá lá, tá, você não vai esperar. Esse é o tipo de situação que eu recomendo, principalmente pensando na prática, entrar com antibiótico, porque aí você não faz feio. Você viu, falou, olha, não tinha teste rápido, tá febril, já seria um ponto, a amígdala tá bem edemaciada, tá com plaquinha de pulso, já são 2 pontos, não, merece um antibiótico, merece. E aí o tratamento para esses pacientes, então? A gente faz analgésico, anti-inflamatório, anestésico tópico. Lembrar que para a criança não passar pastilha, ela pode sufocar, tem que ser sprayzinho, mel com própolis, pode passar de tudo, aqueles prontos, não tem problema, pode usar. E antibiótico nesses casos selecionados que a gente vai falar mais para frente um pouquinho dos antibióticos, tá? Vamos mais para mais uma condição, que é a última, que são os casos de otite média, infecção, a famosa infecção do ouvido, que o paciente chega lá, isso é rotina, o paciente chega com um algodãozão no ouvido, assim, ele já vem para consulta, ele senta na sua frente assim, você olha aquele algodãozão assim, você já até sabe, só espera. Aí, doutor, eu tô com dor no ouvido, tá, eu sei que tampar aqui ajuda, não sei onde tirou disso, mas é o que a gente vê no dia a dia. Então, olha só, otite média aguda é a infecção do ouvido médio. Se a gente lembrar aqui, ó, conduto auditivo externo, membrana timpânica, ouvido médio. E aqui, ó, o grande vilão da otite média é a tuba auditiva. Por quê? Porque a tuba auditiva ela fica fechada e serve, entre outras coisas, para poder regular a pressão de dentro aqui do ouvido, fora, é aquele clássico, você vai subir uma montanha ou no avião quando está subindo, ou quando você mergulha, dói o ouvido, você engole, ele abre e fecha a tuba auditiva, regula a pressão. Qual que é o problema aqui? Primeiro, crianças. A tuba auditiva na criança ela é mais horizontalizada, então é mais fácil entrar a secreção aqui dentro. Outra coisa na criança, a tuba é mais curtinha, enquanto no adulto ela é mais longa. Então é mais difícil a secreção migrar tudo e cair aqui dentro. Na criança é mais fácil. Então essa é uma condição que para a criança a gente tem que ter uma atenção especial, porque eles são mais vulneráveis para isso. E olha só, imagina um indivíduo pega uma gripe, um resfriado, enche de secreção aqui na orofaringe, fica cheio de secreção. Essa secreção então, ela pode entrar por aqui, principalmente se estiver horizontalizada, ou até alimento, leite, criancinha tomando leite, a tuba muito horizontalizada e ela deitada, pode fazer entrar secreção aqui dentro no ouvido médio. Aí, nesse caso, vai causar a famosa otite média aguda. Que, olha só, nessas crianças pequenas, principalmente por esses fatores que eu falei, a maioria delas é bacteriana. Então, nesses casos, a gente tem que ter uma atenção especial, porque aí aqui sim, a maioria das vezes merece antibiótico para isso. Casos de otite média, a gente viu então que o problema, o grande vilão aqui, entre aspas, é a tuba auditiva.
principalmente nas crianças, mais horizontalizadas, curtinhas, fica mais fácil de entrar secreção, alimento, leite e própria secreção de infecção de vias aéreas superiores. E aí, na maioria das vezes, então, diferente da rinossinusites da sinusite e da faringite, aqui a maioria é bacteriana, lá não, a maioria é viral. Então aqui, como a maioria é bacteriana e principalmente aí, ó, em crianças, o pico máximo de 6 meses a 2 anos, a gente tem que estar muito atento para isso, porque boa parte das vezes a gente vai precisar entrar com antibiótico nessa situação. Quais são as bactérias, as grandes vilãs daqui? Lembra, via aérea ali, ó, tem as bactérias, principalmente as bactérias gram-negativas que se aproveitam. Algumas atípicas também, mas na criança não, isso é mais para o adulto, por isso até que para a criança a gente quase não vai falar de macrolídeo para usar aqui. Pode, mas não é assim o padrão ouro, porque na criança são mais as bactérias gram-negativas, tá? Qual que é o tratamento para esse tipo de situação, pessoal? Tampar o ouvido, já peguei cada coisa que o paciente vinha, óleo queimado. Ah, não, doutor, coloquei óleo queimado, meu ouvido tá doendo, tá com infecção, fui lá, coloquei óleo queimado. Borra de café, já peguei isso também. Então, vocês vão ver de tudo, óleo, e você fala, mas de onde você tirou isso que é para usar? E o paciente fica com aquela impressão que resolve, que aquilo ali, porque ele entra morninho, ele às vezes coloca morno, e aí a própria questão de ser morno funciona como anti-inflamatório, alivia a dor, ele acha que está resolvendo. Adianta colocar alguma coisa aqui no conduto auditivo externo? Não. Por quê? Até prova o contrário, a membrana timpânica está rígida ali, ó, está inteira. Tem os casos de perfuração, tudo mais, tem. Mas se ela estiver inteira, não adianta nada ele colocar coisa aqui, porque não vai, o problema é aqui dentro, é no ouvido médio. E se tiver perfurada? Pior ainda ele colocar coisa, porque vai cair lá dentro. Aí sim pode complicar corpo estranho aqui dentro. Então não tem que pôr nada. E aqui eu já adianto, então não vamos usar o remedinho de pingar no ouvido, porque os pacientes pedem também. Adianta pingar remédio aqui? Não adianta, porque o problema é aqui, ó, no ouvido médio e não no ouvido externo. Principal indicativo de que tem secreção no ouvido interno é o abaulamento da membrana timpânica. Então, quando você fizer a otoscopia e tiver aquele abaulamento e a perda da translucência da membrana timpânica, você sabe que tem secreção ali dentro. E aí, para esses casos, o que a gente vai passar de rotina? Analgésico e anti-inflamatório. Doutor, mas não vai pingar nada? Não vai pingar nada no ouvido. Mesmo se fosse otite externa, também não é recomendado esses tópicos. Não resolve. Se está com otite externa, infecção, que às vezes acontece mesmo, água de piscina, de rio, local sujo, pode infeccionar o conduto. Membrana timpânica fica bonitinha, você entra com o otoscópio, o conduto auditivo está hiperemiado, está com secreção, você ainda, se dá uma olhadinha lá na membrana, não, a membrana está ok. Nesses casos de otite externa, antibiótico, ceflexina cai muito bem, amoxicilina cai muito bem, pinga nada. Para otite externa, você pode até passar, porque na maioria das vezes esse otosinalar, otosporin, ele tem anestésico, então pelo menos vai tirar a dor até o antibiótico agir. Falando de otite média, que aí sim é muito mais preocupante, não adianta pingar nada. Você vai passar anti-inflamatório, vai passar analgésico, dipirona, paracetamol e antibiótico nesses casos aqui, ó. Crianças com menos de 6 meses, antibiótico. Crianças com mais de 6 meses que apresentam alguma comorbidade, a criança tem alguma síndrome, paciente com paralisia cerebral, esses você entra com certeza. Tem que levar em consideração também o meio social que ela vive, se está desnutrida, tem que pensar nisso também. Então ficar de olho, avaliar o contexto da família, isso é importante. Otite média bilateral pode entrar porque a chance de complicação é muito grande, então você vai entrar. Se tiver com saída de secreção, perfurou a membrana, pode entrar com antibiótico. E aqui, ó, um adendo, tomar cuidado, principalmente o paciente com perfuração de membrana timpânica, tem muito desses medicamentos que pingam à base de aminoglicosídeo, por exemplo, amicacina, gentamicina. Não pode, se tiver perfuração de membrana é contraindicado, tá? Tomar cuidado, senão pode prejudicar a audição. E paciente que chegar febril. Se chegar em alguma dessas condições aqui, antibiótico de imediato.
Então, ficar muito atento para bebezinho menos de 6 meses. Mais de 6 meses, você avalia o contexto, chegou febril, otite bilateral, otorreia, antibiótico para todo mundo, tá? Então aqui a gente tende a fazer mais antibiótico na otite média. Por quê? Porque a maioria é bacteriana. E por que ainda, mesmo sendo a maioria bacteriana? Porque acomete principalmente as crianças e baixa idade. Então são aqueles que são mais vulneráveis, que não dá para a gente ficar esperando, não, vamos ver o organismo responder. Não vai responder tão fácil assim como no adulto. Então aqui a gente tende a pesar, vamos assim dizer, pesar mais a mão para fazer antibiótico. Tá legal? Todo mundo tá craque, todo mundo sabendo. Vamos partir para o checklist para ver um por um ali, só para a gente fixar e depois a gente ver qual antibiótico vai usar. De maneira bem prática, bem para o dia a dia, bem ali, ó, para quando você estiver de frente com o seu paciente, você resolver o problema dele da melhor forma possível e não simplesmente chegar jogando antibiótico. Então aproveita para fazer um print aqui, faz um print, que aqui tem um resuminho bem bacana, bem para a prática do seu dia a dia, do que você vai usar no dia a dia do atendimento do paciente. Então aqui, ó, eu coloquei de um jeito bem esquemático para você não errar na hora que seu paciente chegar. Primeira coisa, resfriado e gripe. O que você vai usar para tratar resfriado? Nada ou sintomático? Vai passar disso. Ah, chazinho? Pode tomar chazinho. Vamos lavar o nariz com sorinho? Pode lavar. Ah, fazer gargarejo? Pode fazer. Não tem problema. Aqui, ó, pode passar um analgésico, dipirona, paracetamol. Pode passar aqueles combinados chamados antigripais, que não é antigripal. Ele é só para os sintomas, não vai tratar o vírus do resfriado. Mas pode passar, geralmente, esses resfenol da vida, Benegripe, ele geralmente é associação de 3 substâncias. O analgésico, ou paracetamol ou dipirona, dependendo de cada um. Benegripe é o dipirona, o resfenol é o paracetamol. Um descongestionante nasal, pseudoefedrina, geralmente, e um antihistamínico de primeira geração, geralmente dexclorfeniramina. Então é a associação dos 3. É isso que são esses antigripais, que não é nada de antigripe, ele é para o sintoma. Só que com adendo que ele dá sono, porque geralmente uma cápsula, por exemplo, do resfenol, é 400 mg de paracetamol, pseudoefedrina e dexclorfeniramina, 2 gramas. E aí fala para tomar até 2 comprimidos de 4 em 4 ou de 6 em 6. Poxa, você vai tomar 4 mg de dexclor, vai dar sono. Então, tomar cuidado, você pode passar um combinado para o paciente. Dipirona, 500 mg de 6 em 6 horas, passa uma loratadina, 10 mg uma vez ao dia, ótimo, um fexofenadina, que é o Altiva ou o Alegra, que é mais caro, mas não dá sono, não altera nada do sensório, é um bom anti-inflamatório, um bom antihistamínico. E pode passar um anti-inflamatório, diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, resolve, ajuda na maioria das vezes e tira aquela ansiedade do paciente. Porque se ele chega lá para você com resfriado, se ele foi até lá, ele quer sair com alguma receita. Então não está errado você passar esses sintomáticos. Então passa, porque se você falar para ele, não, vai para casa, toma um chazinho, faz um chá de cebola com alho aí, faz o chá da vovó, ele vai ficar bravo. Porque, poxa, eu fui lá, não passou nada, falou para eu tomar chá, se eu soubesse que era para tomar chá, eu ficava em casa. Então, passa, não vai fazer mal, vai aliviar os sintomas, ele vai ficar melhor. Então, passa um anti-inflamatório, passa um analgésico, é bacana. Agora, nos casos de gripe, também vai passar as mesmas medicações, com aquele adendo de pacientes com grupo de risco, a gente pode passar o oseltamivir. E aí, ó, vai passar os sintomáticos mais o oseltamivir. Menores de 2 anos, maiores de 65 anos, porque os extremos, pacientes mais susceptíveis, gestante, lembrando puerpério, até 2 semanas você passa também, paciente com doenças crônicas, doença pulmonar, asma, bronquite, DPOC, e quando o paciente vai precisar ser hospitalizado, ele chegou, está tão toxemiado, está tão ruim, o senhor idoso vai internar, indicação de fazer teste rápido para influenza, sem dúvida. Tem alguns testes bem bacana, em que ele vê até 18 tipos de patógenos, incluindo algumas bactérias e vários vírus. É joia. Tem em todo lugar? Não. É caro, então não dá. Mas seria uma ótima, se padronizasse, a gente poder fazer ali para esses pacientes mais graves, puxa vida, ia ser uma mão na roda, mas enfim.
Então essas indicações, faz oseltamivir, 75 mg, 2 vezes ao dia, 5 dias. E nas rinossinusites? Opa, aqui é 2, eu coloquei B. Ah, melhorou muito, né? Agora dá para ver que é um 2 aqui. Mas tá bom. Rinossinusites agudas. Famosa sinusite. Tem paciente que fala, doutor, tenho essa sinusite, ó. E às vezes tem realmente caso de sinusite crônica, mas é a minoria. Às vezes o paciente fica fazendo recidivas, pode fazer. Sinusite, vai usar sintomáticos. Aqui eu destaco lavar com soro fisiológico nasal, pode ser solução hipertônica, e corticoide intranasal, budesonida, que é o mais prático aí, o que mais sai, o mais fácil de ser usado. Corticoide nasal é ótimo porque ele é muito pouco absorvido, tem muito pouca reação sistêmica. Então ele age bem, é o mesmo princípio de raciocínio na asma, no controle da asma. Controle ambulatorial, uso de corticoide inalatório. Você consegue dar grandes doses ali para a árvore respiratória e com baixa repercussão sistêmica. E aí, para isso, a gente vai avaliar paciente com dor facial intensa, rinorreia purulenta, piora após melhora. Lembra, doutor, estava melhor, eu comecei, fiquei ruim, segundo dia, opa, comecei a melhorar, terceiro, quinto dia, nossa, piorei, que agora piorei com tudo. Então, esse paciente chama atenção, temperatura maior que 38 e aumento de exames. Se tiver 3 ou mais desses parâmetros e vai ali do seu bom senso, ali na hora avaliando, lembrando que aqui 2% das vezes só é bacteriano, então tem que ficar atento com isso. E nesses casos com indicação, você vai fornecer o antibiótico. Faringites aguda, faringoamidalites, ou tonsilites, que também é o termo que está sendo usado pela Sociedade de Otorrino. Lembra dos critérios? Porque aqui a gente tem que ter uma atenção especial, principalmente com pacientes abaixo de 15 anos, pensar na febre reumática. Só um adendo, pode fazer glomerulonefrite, só que glomerulonefrite, você fazendo ou não antibiótico, independe. Então, para prevenção, o antibiótico previne só febre reumática, tá? E aí, o que você vai levar em consideração? Paciente febril, paciente com placas, com exudato na amígdala, paciente com adenomegalia, acabei nem falando isso, né? Adenomegalia cervical, principalmente unilateral, porque se for bilateral, muito intensa, a gente tem que até pensar de outras causas, mononucleose, Epstein-Barr, citomegalovírus, próprio herpes vírus simples, tipo 1, né? Então tem que pensar em outras coisas, mas se tiver unilateral, um lado mais edemaciado e com adenomegalia cervical, é um dos critérios também que entra, critérios de Center. E aí, dependendo, se não tiver critério nenhum, você não vai entrar com antibiótico. Se tiver todos os critérios, os 4, não estou nem falando do modificado, vamos falar dos 4, você entra com antibiótico. O problema é quando tem 2 ou 3. Qual que era a solução? Fazer teste rápido. Se você tiver no seu local, ótimo, faz teste rápido para streptopiogênios beta-hemolítico do grupo A. Se não tiver, entra com antibiótico. Não vai esperar, não vai correr o risco, principalmente em jovem, de evoluir com febre reumática. E por último, a otite média aguda, lembrar que é principalmente criança, o grande vilãozinho lá, tuba auditiva, mais horizontalizada, pequenininha, então tem que ficar com isso na cabeça. E como acomete mais essa faixa etária, mais crianças menores, pode dar adulto? Pode, mas não é tão frequente. Então na criança você tende a pesar mais ainda a mão, porque ali sim o antibiótico mostra um resultado bom, porque é uma criança que não tem a parte de defesa do organismo tão bem estabelecida, que vale a pena você ajudar usando o antibiótico, tá? Então a gente vai entrar com crianças menor de 6 meses, maior de 6 meses com comorbidades, febril, otite bilateral e otorreia purulenta. Isso é um compêndiozinho aqui, ó, para você usar ali na prática do seu dia a dia, critérios para cada uma dessas 3 situações mais frequentes, mais recorrentes. É claro que se a gente fosse aprofundar, por exemplo, para falar em criança, existem aquelas laringites, CRUPs, causadas por vírus, que também é importante tomar cuidado, não pode usar palitinhos, não pode terminar de trancar a glote, enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso, aqui é mais para a gente pensar, focar na parte de uso de antibiótico nessas afecções e principalmente em adulto para o dia a dia, que é o que são os pacientes vão chegar. E aí, tendo essas indicações, vamos ver quais antibióticos a gente mais usa em cada situação? Vamos lá. Na verdade, qualquer uma delas serve todos esses. Recomendação de maneira geral. Primeira linha de tratamento para qualquer uma das 3 afecções ali, amoxicilina.
Amoxicilina, você pode fazer 500 mg de 8 em 8 horas ou 875 mg 2 vezes por dia, quer dizer, aqui é melhor, a posologia é melhor. Tudo que você puder facilitar para o paciente, para ele tomar menos vezes, é melhor. Então eu sugiro sempre vocês fazerem 875 mg de 12 em 12. Na criança, de 50 a 90, o protocolo fala 45, só para dificultar, 50 a 90. Tem inclusive a Sociedade de Pediatria Americana recomenda entrar com 90 de cara, 90 mg por quilo dia, dividido em 2 ou 3 tomadas, tá? O que eu recomendo no geral, pessoal? Primeiro, você atendendo no local, você vai ter uma ideia ali na sua população se tem uma tendência maior para resistência ou não. Nos locais que eu atendia, principalmente, eu via que passar amoxicilina sozinho, a maioria dos pacientes voltava dali 2, 3 dias para você mudar ou complementar o antibiótico. Então eu tendia sempre a passar e tendo até hoje, principalmente porque eu pego pacientes nessas condições, geralmente paciente oncológico, então eu já entro junto com amox com clavulanato. Eu não vou esperar ele piorar, vou entrar com amox sozinho para ele não evoluir bem, para voltar um paciente já debilitado, não, já entro com amox com clavulanato de maneira geral. Mas você pode estar autorizado a entrar só com amox. Eu não recomendo, mas você está autorizado, os guidelines todos mostram para entrar sozinho, mas tudo bem. Amox clavulanato, 875 mais 125 de 12 em 12. Criança, você usa os mesmos 90 aqui, de 50 a 90 da amoxicilina e 6,4 mg por quilo do clavulânico, do ácido clavulânico. 12 em 12 horas. Recomendação para o adulto, de maneira geral, nos 3 quadros, é tratar de 7 a 14 dias. Na criança, no mínimo 10. O que eu recomendo para vocês de padrão, para não ficar? Trata pelo menos 10 dias, de 10 a 14. Por exemplo, otite média, se você usar 7 dias, a chance de não resolver é grande. Sinusite também, porque para chegar ao antibiótico lá é difícil, então estende mais. Só que aí entra um problema, o ácido clavulânico, ele causa diarreia de até 10% dos pacientes, e principalmente com uso prolongado. Então, às vezes, você precisa avisar o paciente, falar, olha, às vezes no final do tratamento você pode ter diarreia, mas não para de tomar não. Porque senão você vai fazer um tratamento meia boca, vai fazer um tratamento que não vai ser completo e depois a doença pode voltar pior. E aí, se só avisando, porque aí o paciente vai ter diarreia, ele fala, não, o doutor me avisou, já sabia. E ele continua para terminar. Opções. E a gente viu, para quem viu a live de antibióticos, que isso aqui é uma penicilina semissintética. Opção aqui são outros beta-lactâmicos, agora os cefalosporinas, principalmente de segunda geração. Pode fazer de primeira geração, ceflexina, cefadroxila? Pode, mas os guidelines de maneira geral não recomendam tanto. Não está errado fazer, mas se for possível passar uma de segunda geração é melhor. E de preferência passar cefuroxima do que cefaclor. Por quê? Principalmente aqui no Brasil. Cefaclor foi muito utilizado, principalmente na população pediátrica, então aumentou o índice de resistência. A atual recomendação, não usar o cefaclor e sim cefuroxima. E a vantagem de cefuroxima, duas tomadas por dia. Cefaclor você toma de 3 a 4 por dia, então isso é melhor. Adulto, 500 mg de 12 em 12, criança, 30 mg por quilo dia, dividido em 2 tomadas. Você faz lá a continha e faz. Esse aqui, ó, para você usar padrão. Ah, mas paciente que é alérgico a beta-lactâmico, se for amoxicilina, você está autorizado a usar a cefalosporina? Tá, eu falei sobre isso na live de antibiótico. Por quê? A reação, quando tem alergia à penicilina, é muito baixa a reação também à cefalosporina. Então dá para usar. Mas tá bom, o paciente não pode de jeito nenhum desses. Você vai lançar a mão para a criança de claritromicina. E nos casos de amidalite, pensando em febre reumática, primeira escolha de preferência, penicilina G-benzatina. Dose 600 mil unidades para pacientes com menos de 27 quilos e 1.200.000 dose para acima de 27 quilos e adulto. Uma aplicação dose única. E a gente viu que é um antibiótico de depósito, ele fica de 20 a 30 dias agindo. Fazer IM profundo, não ficar friccionando, massageando no local, fazer no glúteo, não fazer no braço, porque tem que ser IM profundo que fica depositado lá o antibiótico e as partículas vão sendo liberadas aos poucos, tá?
Alternativa, claritromicina, macrolídeo, 500 mg de 12 em 12. Para adultos, você pode usar quinolona de terceira geração, levofloxacina. Eu sugiro começar com 500 mg naqueles casos de leve a moderado e nos casos que o paciente está com uma prostração intensa, está com toxemiado, aí você começa com 750. Lembra na live de pneumonia adquirida na comunidade? Na pneumonia você não pode esperar, a doença já desceu, eu falei sobre isso, então lá você já começa direto com 750, não começa com 500. Aqui, em infecção urinária, a gente pode começar com 500 e caso não responde, a gente aumenta. Um outro adendo aqui rapidinho. Você entrou com amoxicilina para criança, por exemplo, ou até para o adulto, 500 de 12 em 12 ou 50 mg por quilo. 48 horas não respondeu, a criança volta. Você está autorizado a dobrar a dosagem, então fazer 1 grama de 8 em 8 e aqui fazer 90 mg por quilo dia associado ao ácido clavulânico, tá? 48 horas não reverteu, você pode fazer isso. Por isso que eu recomendo você entrar direto com ácido clavulânico, tá? Mas os guidelines eles falam que autorizam entrar com amoxicilina. Eu já entro direto com ácido clavulânico. Mas enfim, você pode fazer esse esqueminha também, ó, bem prático, complementando. Se você ainda não viu a live de antibiótico, vai lá dar uma olhadinha, porque aí você vai ficar craque, vai fixar, vai entender o raciocínio, o porquê dessa sequência de antibióticos, tá legal? Todo mundo pegou? Todo mundo está sabendo, está craque? Podemos partir para o caso clínico ali para a gente finalizar com chave de ouro? O que vocês me dizem? Todo mundo ok? Vamos partir primeiro para o caso clínico? Esse caso clínico aqui vocês vão matar a pau. Esses casos clínicos aqui vocês vão brilhar. Por quê? É caso de gripe, que vocês vão vendo ali, ó, a cada ponto que eu falei vai brilhar na cabeça de vocês. E aí, ó, vocês vão matar a pau, saber qual antibiótico. Vamos ver, vamos partir para o primeiro. Primeiro. Paciente Ferdinando, 66 anos, está com febre, tosse, mal-estar, congestão nasal há 1 dia. Exame físico, regular estado geral, lúcido orientado, temperatura axilar 37, frequência cardíaca 88, frequência respiratória 18, ausculta pulmonar e ausculta cardíaca normais. Isso é o dia a dia, pessoal. Atender paciente assim, ó, todos os dias você vai atender mais de um, principalmente agora no meio do ano. E aí? Deixa eu separar aqui a canetinha para a gente usar. Vamos ver na história aqui que chama atenção para a gente? Ó, paciente relatou febre. Mesmo que ele chegue sem, você deve considerar febre e tosse. Tem alguns outros sintomas, mal-estar, congestão nasal, mas ó, há 1 dia e o paciente chega em regular estado geral, quer dizer, tá meio prostradão, tô mal, nossa, ó, corpão cansado, tô ruim, E aí, pessoal, o que a gente pensaria? Você vai examinar a orofaringe, tem um pouco de hiperemia ali da orofaringe, mas não tem placa, não tem nada, ausculta pulmonar não tem nada, ausculta cardíaca não tem nada. É o típico caso, infecção de vias aéreas superiores, viral. E aí quando a gente pensa isso, então, isso é uma IVAS. O que tem que vir à cabeça? Por que tem que vir na cabeça se é um resfriado ou se é uma gripe? Porque vai mudar o tratamento, concordam? Então olha só, pelos sintomas que a gente viu a diferença um pouquinho, instalação mais súbita, 1 dia de instalação, o paciente já piorou bastante em 1 dia, então uma sintomatologia mais exuberante, mais intensa, febre, tosse, até prova o contrário, isso é gripe. O paciente está tendo uma gripe. Se você tiver a oportunidade, ainda mais com 24 horas de início dos sintomas, se você tiver a oportunidade de fazer sorologia, puxa, ia ser top. Mas não é o dia a dia. Teste rápido para influenza não é o dia a dia. O melhor deles também é fazer SWAB e fazer ELISA. Demora, é caro, então não é a rotina. O que a gente faria aqui então, pessoal? É uma gripe. No seu dia a dia, se você puder fazer a sorologia, você faz. E se não puder? Oseltamivir. Por que eu entrei com oseltamivir? 66 anos. Lembra? Menor de 2, maior de 65, já era um dos critérios. Paciente com comorbidade, gestante. Então, a gente entra, oseltamivir, 75 miligramas, 12 em 12 horas,
5 dias, desculpa. E aqui, ó, a gente já poderia acrescentar um paciente mais idoso, eu tendo a maneirar o uso de anti-inflamatório. Acima de 60 anos, anti-inflamatório não esteroidal, eu costumo não passar. O que eu passaria mais para ele? A boa e velha dipirona, 500 miligramas, 6 em 6 horas, desculpa. Se febre e dor, você pode escrever isso na prescrição, ó, na receita. O que mais que eu poderia passar para ele? Olha, ele está com congestão nasal, isso atrapalha bastante. Vamos passar sorinho fisiológico, ó. Soro fisiológico, 0,9%, 1 ml em cada narina, várias vezes ao dia. Você vai escrever isso. Ah, doutor, mas ele tem condição, dá para comprar? Dá para comprar? Passa então, ó, Salsep ou Sniff, tudo a mesma coisa. Evitar, não é que não pode, mas evitar descongestionante nasal. Se você for passar, usar no máximo por 3 dias, porque ele pode causar efeito rebote, dependência, então 3 dias no máximo. Se o paciente estiver muito incomodado com a congestão nasal, eu passo. Às vezes quando o paciente está muito obstruído, eu falo, doutor, não consigo dormir porque eu fico respirando pela boca, eu deito, aquilo tranca mais ainda, está me atrapalhando muito. Eu passo. Geralmente eu passo. E aí, ó, a gente poderia passar aqui, ó, ou esses, e vou colocar aqui, ó, Afrin é um deles. Eu gosto de passar o Afrin 12, que você usa 1 gota em cada narina, 2 gotas em cada narina, de 12 em 12 horas. E coloco bem expresso, por 3 dias. Tá? Isso é uma sugestão para vocês. Pode passar um antialérgico? Pode passar. Vamos passar loratadina, 10 mg uma vez ao dia, fexofenadina, você tem de 90, 120 e 180 mg. Pode passar qualquer um desses. Aqui para ajudar, falar para lavar e orientar. E olha um detalhe importante, pessoal, um paciente idoso, então a gente tem que ter um cuidado a mais, orientá-lo da seguinte forma. Seu Ferdinando, se em 48 horas, 2 dias, o senhor não estiver melhorando, o senhor retorna para ser reavaliado. Se eu estiver aqui, eu reavalio o senhor, senão o meu colega que estiver aqui vai reavaliar o senhor. Mas é importante que o senhor venha. Por quê? O senhor tem já uma certa idade, gripe, geralmente o organismo dá conta, com a Oseltamivir vai funcionar muito bem. Um detalhe, de preferência o Oseltamivir entrar com 48 horas do início do sintoma. Até 5 dias, até 4, 5 dias você pode entrar, mas a eficácia diminui muito. Então o ideal, até 48 horas, tá? Tem guideline que fala que passou de 48 você não tem indicação, mas tem outros, vários outros que até 5 dias você pode passar, sabendo que vai diminuir o efeito. E você orientar, o mais importante é isso, pessoal. Você ter um tempinho, uma paciência, falar para o paciente, Sr. Ferdinando, olha, o senhor está só com uma gripe, eu vou passar esse remédio que é específico e vou passar outros para os sintomas. É importante o senhor comer bem, se alimentar, dormir, tomar bastante líquido. E caso o senhor não melhore em 48 horas, o senhor retorna. E se nesse período o senhor piorar, começar a ter falta de ar, peito chiando, ficar pior, febrão alto que não melhora com a dipirona que eu passei, o senhor volta imediatamente. Olha como que muda você simplesmente entregar uma receita na mão do paciente, o senhor vai tomar isso e sair, ou não, você conversar dessa forma com o paciente. Olha como que ele vai se sentir muito melhor, mais acolhido, vai sentir realmente que você está preocupado com ele e ele vai seguir a sua orientação à risca, a tendência é muito maior. Diferente simplesmente você examina e fala, vai tomar isso aqui, ó, tá, e não explica, não fala nada, o paciente pega aquela receita e ele fala, puxa, passou 4 medicação, pra que eu vou tomar tudo isso? Não, vou tomar só essa dipirona aqui. Você não explicou, não conversou, não teve paciência. E aí se ele piora, ele volta depois de 2 dias e vai falar assim, eu tive aqui, o doutor não me passou nada, não passou antibiótico, eu estava aqui, eu estava até com catarro no nariz, aqui não é o caso, mas ele não passou antibiótico, tá vendo? E eu piorei, porque faltou orientação, não foi a conduta errada, mas faltou orientação. Então sempre orientar, explicar, ter um pouquinho de paciência que vale a pena nesses casos, tá? Se ele tomou a vacina de influenza desse ano? Pode sim, Christian, mas independente do estado vacinal ou não, você pode fazer e deve fazer o Oseltamivir, porque é aquela condição de que a vacina depende do organismo, do hospedeiro. Então, às vezes ele pode ter tomado a vacina e não ter feito a virada, não tá com anticorpo contra. Então, você não pode perder esse momento de entrar com o Oseltamivir, tá? Corticoide oral por 4 dias, tipo prednisona 20 mg dia por 4 dias. Márcio, poder pode. Assim como você pode passar anti-inflamatório, pode.
não recomendo usar de rotina assim corticoide para idoso, para gripe. Tá? Tem alguns estudos que mostram que o corticoide não diminui a questão dos sintomas tão mais acentuado quanto o anti-inflamatório não esteroidal ou simplesmente sorinho, analgésico. Eu não uso corticoide assim de rotina, eu tendo a segurar um pouquinho. E anti-inflamatório não esteroidal para idoso também não. É claro que vai de cada caso, errado não tá, você poderia passar prednisolona, poderia passar até uma dose maior de prednisona, mas eu costumo segurar um pouquinho a mão para corticoide, tá? Eu acho que o mais importante aqui é você orientar, você conversar com ele, passar um sorinho nasal, orientar que qualquer problema ele volta, eu acho que isso é o fundamental, porque se ele não tomar remédio algum, ou se ele tomar, vai durar os mesmos dias. A vantagem de tomando remédio é que ele dorme melhor, come melhor, o organismo tende a responder um pouquinho melhor. Tá legal? Alguém faria mais alguma coisa diferente? Não tá errado o corticoide, não tô falando que tá errado não, só pra gente raciocinar junto aqui, tá legal? Que aqui é pra gente justamente isso, é pra prática, pro dia a dia, não é questão de prova certa ou errada, é aqui a gente refletir. Vamos mais, vamos ver aqui, outro paciente chegando, Dona Apolinária, 48 anos, relata que está com uma dor no rosto intensa, principalmente à direita. Doutor, parece que vai cair aqui assim, ó, parece que o que eu faço assim, ó, o negócio parece que cai. E saída de secreção nasal espessa. Doutor, tá aqui, ó, saindo, o nariz escorrendo aqui, ó, e dor desse lado do rosto. Meu Deus do céu, tive febre também, já faz aí quase 5 dias, tô ruim, piorando cada dia que passa. No exame físico você vê até que ela está num estado geral bom, porque é jovem, lúcida, orientada a tempo e espaço, temperatura 38, frequência respiratória 20, frequência cardíaca 100. E aí, pessoal? O que chama atenção pra gente assim, ó, aqui? Opa, brilha aqui, ó. E aí? Paciente jovem, ok. Dor na face intensa. Isso já chama atenção. Principalmente unilateral. Opa. Saída de secreção, rinorreia. Alguém tem alguma dúvida aqui de que isso seja uma rinocinusite? Sintomas clássicos, ó. Espesso e apresentando febre ainda, pessoal. E aí? Quer dizer, isso é uma sinusite. Não tenha dúvida. A maioria das vezes, a gente viu, ela é viral, mas pode ter componente bacteriano. 4 dias evoluindo, não está melhorando, a dor está forte na face, está tendo febre, secreção, olha só, vários dos critérios que a gente viu positivo. Então, esse sim é um caso que a paciente pode se beneficiar com o uso de antibiótico. E aqui cabe uma discussão para a gente fazer nesse caso. Estaria errado eu não passar o antibiótico e acompanhar ela por 48, 72 horas? Não estaria errado. Porque tem menos de 10 dias de evolução. Se tivesse com mais de 10 dias, aí não ia nem discutir, já ia entrar com antibiótico, que já não está melhorando e está ruim, vem piorando pela própria história. Com menos tempo, com menos de 10 dias, você pode, não está errado, você esperar, você orientar. O que a gente poderia passar para ela? Budesonida oral, corticoide, intranasal, passar um sorinho, salsep ou soro fisiológico. Esses são os 2 carros-chefe nas rinossinusites. Por quê? Tem que drenar, sair essa secreção, umidificar, umedecer a via aérea superior, aqui a mucosa nasal, para ver se chega no paranasal. Então eu faria esses 2. Aqui, paciente jovem, entraria com anti-inflamatório. Nimesulida é um bom anti-inflamatório. 100 miligramas, de 12 em 12. Um outro anti-inflamatório muito bacana, que aqui cairia muito bem, ibuprofeno, porque ele é antitérmico também. 400 a 600 miligramas. Se for 600, pode passar de 12 em 12. Se for de 400, de 8 em 8. Um adendo aqui importante, pessoal. O paciente tomou ibuprofeno, às vezes a gente vê o paciente fazendo isso. Ele tomou ibuprofeno, não melhorou. Ele vai lá e toma nimesulida ou diclofenaco, ele tem outro em casa. Não melhorou também, vou tomar outro porque aumenta, melhora, aí vou melhorar. Não, você não pode associar anti-inflamatório, tá?
Ele não aumenta o potencial de efeito, o efeito analgésico, o efeito anti-inflamatório dele não aumenta e você piora em muitos efeitos colaterais, principais efeitos gástricos e renal. Então, não pode misturar nem aumentar. Então vou tomar 2 nimesulida de 12 em 12. Não vai tomar no mesmo horário. Inclusive a nimesulida até teve alguns países que andaram meio que querendo proibir e tudo mais, uma polêmica em cima, mas ainda assim é um bom antibiótico. Outro bom antibiótico, o Proflan é um bom antibiótico, que é o aceclofenaco, e o Melocox, que é o Meloxicam. Estou fazendo questão de pôr, pessoal, para ficar para vocês irem aprendendo. Geralmente na faculdade a gente não tem contato, assim, fica meio vago. Usa anti-inflamatório não esteroidal, mas não fala muito bem o porquê. Por isso que eu estou fazendo questão de colocar, tá? Para vocês irem tendo noção. Então, olha só, a gente poderia fazer isso, fazer essas medicações para ela orientá-la, falar, olha, provavelmente pode até ser uma infecção bacteriana realmente, uma sinusite bacteriana, mas o organismo, na maioria das vezes, combate. A gente pode tentar deixar o seu organismo melhor, vamos falar assim, diminuir os sintomas, para que ele combata. Geralmente, até 10 dias o organismo resolve. Mas eu concordo que para esse tipo de situação, no dia a dia, o paciente não vai sair satisfeito, porque ele quer que melhore o sintoma dele, ainda mais se você falar que é bacteriano e que tem uma grande chance de resolver, mas tem uma chance de não resolver e ele precisar voltar e tomar antibiótico. Paciente jovem está deixando de trabalhar às vezes por conta dos sintomas, está ruim, ficando em casa, não está dormindo direito, o paciente não quer. E aí aqui fica mais difícil. Aqui a gente tem indicação sugestiva bem de bacteriana, então aqui também não está errado. Se não tivesse sintoma nenhum, só dor na face, sem febre, sem nada, paciente bem, e aí só para que a paciente fique feliz passar antibiótico? Não, que é tudo que eu falei para trás, não. Mas aqui, nessa situação, eu tenderia a passar antibiótico. A gente levar em consideração isso, 48 anos, paciente jovem, provavelmente trabalha, então está fora do trabalho, é ruim, não está dormindo direito, 4 dias, tem uma chance de responder, mas tem uma chance de não responder, então eu faria. O que a gente pode fazer para ela? Amox com clavulanato. 875, 125. 12 em 12 horas, 10 dias pelo menos. Tá? Doutor, não, sou alérgica. Cefuroxima, 500 mg de dose. Não, doutor, também, qualquer um desses aí, dessas classes. Vamos passar o levofloxacina, entraria nesse caso com 500 mg uma vez ao dia. Tá legal? Famoso Clavulin, tem outros também, Clavulin é a marca que é mais cara, tem outros mais baratos, tá? De outros laboratórios, do Momenta, da Eurofarma, enfim. Alguém? Acetilcisteína também ajuda? Noto melhor em muitos pacientes que usam acetilcisteína quando em muita secreção nas vias aéreas, juntamente com as outras medicações que você disse. Márcio, pode usar sim, é o Fluimucil, você pode passar acetilcisteína, que ajuda, Fluimucil, xaropinho, ele ajuda a expectorar, xarope de guaco ajuda também a tirar essa secreção, pode passar, mal não faz não, tá? Mas o carro-chefe tem que ser lavar o nariz e corticoide nasal, e aí junto com antibiótico e essas outras coisas, anti-inflamatório, analgésico, o próprio acetilcisteína você pode passar. Vamos para a última, porque vocês estão brilhando aqui, ó. Aí, ó, estão brilhando demais, ó. Vamos lá, então, vamos lá brilhar aqui, ó, no último caso clínico. Paciente Juquinha, 12 anos, dor orofaríngea, febre, mal-estar há 2 dias. A mãe relata ainda que ele não come faz 1 dia. Nega tosse, coriza, espirros, frequência cardíaca 102, frequência respiratória 20, temperatura axilar 39, orofaringe hiperemiada e edemaciada. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer pro Juquinha? Vocês repararam isso? Eu falei bastante na aula de antibiótico, que os quadros de infecções das vias aéreas superiores, eles são quadros com baixa letalidade. É claro que, por exemplo, de gripe, o paciente pode evoluir sim para uma pneumonia, e daí, principalmente idoso, tudo mais, e muitos acabam falecendo disso, uma quantidade razoável, então assim. Mas de maneira geral, quando a gente fala de sinusite, otite, amidalite, a letalidade é baixa, mas são condições que judiam, entre aspas, muito do paciente. Então,
Por isso que a gente tem que ter ali o manejo para não ficar usando desnecessariamente antibiótico, mas naqueles casos que tem indicação a gente poder fazer, porque senão o paciente não melhora. Vamos ver o que a gente faria para o Juquinha? O que é a primeira coisa que chama atenção? Opa, paciente jovem, menos de 15 anos. Dor na garganta. Opa, peraí. Juquinha, 12 anos, doendo a garganta, febre, mal-estar, 2 dias de evolução. A mãe relata que ele não come, olha só, nega, tosse, não tem coriza, não tem espirros, quer dizer, dor na garganta, febre, mal-estar, isso aqui está mais falando a favor de infecção bacteriana. Para isso, os critérios de Centor que a gente viu, para poder ver se tem possibilidade de ser um estrepto ou não. Você tem o teste rápido para fazer aqui? Vamos fazer o aslo? Não vai, porque demora. O anticorpo, anti-streptolizina não funciona para isso, para caso agudo. Você está de frente com o paciente ali. Se tiver teste rápido, você faz. Por quê? Quantos critérios ele tem? A gente precisaria fazer? Vamos ver isso. Sem tosse, um critério. A amígdala hiperemiada, segundo critério. Não falei se tem adenomegalia cervical. Vamos falar que tenha. Olha, ele tem linfonodo aqui do lado esquerdo. Linfonodo aumentado. 3 pontos já. E se a gente pegar a idade e pegar o modificado, ele acrescentaria mais 1, então já daria 4. Esse aqui nem precisaria fazer o teste rápido. Vamos falar que não tem adenomegalia, que dê 2 pontos. Aí esse paciente de 2 a 3, febril, 3, a gente precisaria fazer o teste rápido. Não tem teste rápido. Não vamos ficar marcando bobeira com um paciente de 12 anos, porque a chance de ser bacteriana é de 70%. E aí, nesses casos, a gente tem que pensar muito... 30%. E nesse caso, a gente tem que pensar muito no estrepto. E olha todo o problema se esse paciente tiver febre reumática. Então, tenderia. Qual o primeiro antibiótico que a gente faria aqui? O que vocês passariam para ele? Já mandaram aqui, já brilharam. Tayane brilhando, Dr. Luiz brilhando, Daiane brilhou, Tayane e Daiane, as duas brilhando bonito aqui, hein? Todo mundo brilhando bonito. O que eu passaria primeiro? Penicilina, benzatina. Pela idade, eu sei que ele tem mais de 27 quilos, então eu vou fazer 1.200.000 unidades IM profundo. Dose única. Doutor, não, pelo amor de Deus, ele morre de medo, ele não pode ver a agulha, meu Deus, ele vai fugir daqui, não vai tomar nada. Tá bom, então vamos partir para amoxicilina. Poderia passar a mox sozinha, mas poderia passar com ácido clavulônico. Ia perguntar, falei, ele já tomou antibiótico outras vezes, ele tem infecção de orofaringe de repetição. Quando foi a última vez que ele tomou antibiótico? Ele falou, não, doutor, não toma, muito raro. Teve quando ele tinha 5 anos de idade, depois não teve mais. Poderia até passar a mox aqui, 875, de 12 em 12 horas. Não, doutor, tomou, todo ano ele toma, todo ano ele tem essa infecção aqui e tal. Faz mais de 30 dias que ele tomou? Faz, então eu passaria junto com ácido clavulânico. Em último caso, 12 anos, daria para a gente passar claritromicina ou, em último caso, passar quinolona, levofloxacina. E aí, posso passar outros sintomáticos, anti-inflamatório, analgésico, sprayzinho de orofaringe, tem vários no mercado, Flogoral, por exemplo, é um deles, tem vários. Que aí você espirra na garganta para poder anestesiar, melhorar para comer, para tomar líquido, tá? E aí, a gente fechava com chave de ouro. Cobria aqui, fazendo ou bezetacil ou amoxicilina, cobria aqui no caso de estrepto. Olha como que fica mais fácil, a gente podendo ver quais os sintomas que a gente tem que se atentar, fica mais fácil para procurar ali na história e para poder aí sim, embasado, poder fazer antibiótico ou não. Olha que legal isso. E não simplesmente, vou passar antibiótico porque o paciente fica tranquilo, porque ele não vai falar nada, vai falar que está sendo bem tratado. Não, gente, vamos usar racionalmente o antibiótico, principalmente nesses casos de infecção de via aérea, porque isso é muito frequente, muito comum, e muito comum também passar antibiótico. Gripe, resfriado, pelo amor de Deus, não usa antibiótico para isso. Você está queimando antibiótico com aquele paciente, é ruim para o paciente, é ruim para a sociedade, é ruim para todo mundo. Então cabe a nós a gente ir mudando essa mentalidade para o uso de antibiótico. Tá legal, pessoal?
Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Quem fez resumo, coloca o @médico na prática para eu repostar no meu story, tá? Quem quiser entrar no grupo Telegram, me manda mensagem e reforço o convite para todo mundo, quinta-feira, não perder a nossa live sobre câncer gástrico, tá? Vai ser bem bacana, tem também lá as orientações no story, eu deixei, tem no feed também, para você compartilhar tudo e entrar em contato com o pessoal que está organizando, tá bom, pessoal? Uma excelente semana para todo mundo, muito obrigado pela presença de vocês. Vou deixar um print aqui dessa live, deixa lá seu comentário, me ajuda, me conta lá o que você achou. Eu vou deixar salvo no IGTV, tá? Por 24 horas vai ficar salvo, então para quem não conseguiu ver. E aí me deixa o seu comentário, ver o que você achou, o que foi de mais bacana para te ajudar, assim, para eu ir formulando cada vez as lives, tá bom, pessoal? Um grande abraço para todo mundo, uma excelente semana que começa hoje. Todo mundo e até a próxima live.